noite, Fontinha. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Vamos começar mais um User Group de Belo Horizonte. Quem entrar agora, gente, por favor, entra mutado, para a gente não ter fuga aqui. Eu vou colocar aqui para mutar todo mundo. E mais um User Group de BH, dessa vez com um convidado do Rio de Janeiro, o Gustavo Fontinha, da Petrobras. Ele vai se apresentar aí. Eu e o Léo, a gente é organizador aqui do User Group de BH. Já é o segundo evento que a gente faz junto com o Léo como organizador, né, Léo? E, assim, é uma coisa que faz toda a diferença, gente. Esse negócio de organizar o User Group é muito legal, mas é um serviço nosso voluntário, que dá uma trabalheira boa. Quando é online, assim, é menos trabalhoso ainda, mas ainda assim dá um trabalho bom. E a gente está nessa aqui é o seguinte, User Group é um evento da comunidade para a comunidade. Então, toda vez que alguém quiser ter uma ideia, mandar aí, tem os grupos, depois eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui. A gente tem os grupos de WhatsApp, tem um grupo no LinkedIn, então quem quiser dar ideia de assunto, quem quiser participar como palestrante, tem tudo aqui nessa mini apresentação que eu vou fazer. Queria só que o Léo fizesse a apresentação dele aí antes, Léo, para a gente poder seguir aqui. Boa noite, pessoal. Como o Felipe disse, ser voluntário aqui dá um trabalhinho, mas eu considero um privilégio. Eu agradeço o Felipe, né? Queria até agradecer de novo pelo convite, para eu atuar junto com ele como organizador, porque assim, dá um trabalhinho, mas é prazeroso a gente poder promover a comunidade de BH, de OutSystem, porque isso acaba voltando para a gente, né, com benefícios, criando uma comunidade forte, é legal. E como o Felipe disse, a gente está aberto a ouvir, né, sugestões de vocês, porque a gente quer trazer assuntos que interessem, né, assuntos que realmente sejam assuntos do dia a dia nosso como profissionais de OutSystem. Então, assim, a gente trouxe esse tema aqui, que é um tema que na minha empresa eu estou trabalhando muito, o Gustavo, o Felipe, então a gente achou interessante. E aí a gente conta com vocês, assim, para os futuros eventos, a gente receber feedback de assuntos que são interessantes para o nosso dia a dia, tá? Como pessoas, como profissionais que estão atuando no mundo de OutSystem. Que a gente sabe, eu estou até conversando, preparando para esse evento aqui, conversando com o Felipe, sobre uma outra plataforma, um outro time que mexe com outra tecnologia, que o pessoal é muito voltado, né, Felipe, para aquela tecnologia lá e não consegue extrapolar. Eu já acho assim, né, é legal que a comunidade OutSystem é uma comunidade que se especializa em OutSystem, mas que tem uma base legal. Então, se pessoas se preocupam com desenvolvimento seguro, com arquitetura, com rede, com conexão, com os mais diversos sistemas, para que as soluções OutSystem entregues sejam soluções que realmente sejam abrangentes e atendam a necessidade do negócio, né, como um todo. Usabilidade, enfim, todos os temas que a gente sabe. Então, agradeço o presente de todo mundo e de novo, né, só para finalizar, conto com todo mundo para a gente sempre poder trazer assuntos aqui que sejam interessantes, tá? E sejam realmente úteis para o nosso dia a dia. Então, obrigado, presente de todos, obrigado, presença do Gustavo, que está presenteando aí com a participação, e pelo Felipe, pelo convite de novo, Felipe, para apoiar aí na organização. Gente, eu vou passar rapidinho aqui pelas regras, tá? Só para a gente poder já começar com o Fontinha aí, ele se apresentar. Então, a gente tem aqui o OutSystems User Group. Nós temos essa agenda aqui hoje. Vai ter sorteio de brinde, vai ter um swag kit e 2 vouchers de iFood, tá? Então a gente vai fazer isso aqui no final. As regras. Todo mundo vai ficar mutado, tá? Se alguém quiser mandar alguma pergunta, manda no chat. A gente vai tentar responder todas aqui, mas se não conseguir
depois a gente, sei lá, manda na página do evento, alguma coisa assim. Está sendo gravado, a gente disponibiliza, a gente tem um canal do User Group Belo Horizonte no YouTube, e disponibiliza o link também na página desse evento, que todo mundo entrou lá para se inscrever, então vai estar lá. E no final, amanhã, se não me engano, vocês vão receber uma pesquisa de feedback no e-mail. Dessa cadência de e-mail que vocês vão lá, se inscreva, escreveu, ó, não esquece não, hoje todo mundo recebeu ó, o link para entrar. Então tem uma que é uma pesquisa de feedback que é importante para a gente também saber. A gente procura outros palestrantes, tá? Também é um dos nossos trabalhos, né, Léo? Sair atrás de gente que queira mostrar o que está fazendo. Mas, assim, existe um banco de dados de palestrantes. Foi assim que eu comecei a participar disso na OutSystems. Eu me inscrevi lá com uma palestra sobre timers. Aí fui chamado para apresentar no User Group de Recife. Então, assim, eu sei que tem muita gente aí muito boa, que tem muita coisa para poder apresentar e que está aí a oportunidade, quem quiser. Isso aqui também, gente, essa apresentação está disponível lá, tá? Vou colocar junto com a apresentação do Fontinha. Então, quem quiser ver depois e se inscrever como palestrante ou como organizador de user group de alguma outra cidade que vocês acham que é significativo e que deve ter um user group nessa cidade, pode colocar lá. O pessoal que é lá de Portugal que faz isso, a Catarina, ela vai procurar vocês e ver o que é que consegue nessa localidade. O nosso grupo do WhatsApp, do User Group de BH, a gente tem uma comunidade, que é o User Group Brasil, e dentro dela tem o User Group BH, São Paulo, Recife, Curitiba, tá? Que é, assim, é o que a gente tenta juntar de todo mundo, né? Então, tem o, esse grupo do WhatsApp e tem um grupo no LinkedIn, que é User Groups da Systems Brasil, que também é aberto para todo mundo. A gente pode postar lá, a gente só dá uma moderada de vez em quando para não ter um código de conduta lá também, assim como tem no grupo do WhatsApp. É isso. Queria ser breve, tá? Vou passar a palavra para o Fontinho aqui para ele se apresentar. E aí eu e o Léo a gente vai dar uns pitacos na apresentação dele também. Mas vamos lá. E quem tiver dúvida, gente, por favor, manda no chat, tá? Fala aí, Fontinho. Beleza. Então, Felipe, primeiro, assim, eu vou contar com os pitacos, na verdade, vou contar aí com a ajuda de vocês ali, né? Foi uma apresentação que a gente construiu a 6 mãos, então, com certeza, aí vou contar com esse apoio de vocês, né, para a gente conduzir aqui a apresentação. A ideia é ser um papo, tá, gente? Não é ser, né, não é um formato de aula propriamente dito. A gente usa aqui, vou usar aqui um slide, mas a ideia é ser um papo aqui, tá? Para a gente discorrer sobre temas, né, sobre segurança e informação. Então, antes da gente entrar, deixa eu me apresentar rapidinho, né? Eu vi aqui na lista de participantes, tem algumas pessoas que conheço, eu trabalhei diretamente, tá? Mas para quem não me conhece aí, eu sou o Gustavo Fontinha, tá como Dias ali, né? Fontinha é o sobrenome do meio, acabou ficando Dias no chat. Né? Eu trabalho com desenvolvimento de aplicações já há bastante tempo, né? Eu trabalho na área de TI há um pouco mais de 20 anos, e com desenvolvimento de aplicações já deve ter, sei lá, quase 18 anos, mais ou menos, tá? Hoje eu estou na Petrobras, estou na Petrobras há 12 anos. Na Petrobras, desde que entrei na Petrobras, trabalhei com desenvolvimento de aplicações. Recentemente, né, eu migrei para o que a gente chama de escritório de arquitetura corporativa. Né? Então, o escritório de arquitetura corporativa ele tem uma visão mais de gestão das aplicações, né? Perde um pouquinho a mão na massa, né? Eu faço o esforço para continuar colocando a mão na massa, mas eu estou no escritório de arquitetura corporativa orientado a aplicações. Tá? Então, o meu papel é na parte de aplicações e DevOps. Eu vou compartilhar aqui a tela para ajudar a gente aqui nesse papo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu compartilhei a tela certa, né? Então, vamos lá. Então, aqui me apresentei, né? A ideia é que a gente fale aqui sobre o desenvolvimento seguro, né? O desenvolvimento seguro de aplicações. E aí fazer até uma reflexão antes da gente começar a passar no slide, que é que muitas vezes quando a gente estuda na graduação, ou numa pós-graduação, até num curso técnico, né, de informática, a gente estuda
a parte de segurança da informação separada da parte de desenvolvimento de aplicações. Então, você tem lá uma cadeira ou algumas cadeiras que falam de segurança e outras cadeiras que falam de engenharia de software, normalmente, né? Então, você vai olhar essas duas cadeiras isoladas. Só que a vida como ela é, ela te obriga a ver isso junto, né? Então, você não pode olhar a segurança da informação como se fosse algo totalmente isolado. E aí vem esse termo mais moderno que a gente vem utilizando de um tempo para cá, que é o desenvolvimento seguro, que nada mais é do que combinar as práticas de segurança da informação com as práticas de desenvolvimento de aplicações. Então, desde o início, né, desde o início que a gente vai desenvolver a aplicação, a gente precisa pensar que essa aplicação ela tem que ser segura, né? Então, vou botar aqui já até uma imagenzinha aqui que fala sobre o ciclo de desenvolvimento, né? Aqui em azul é aquele ciclo clássico, né? Aquele ciclo cascata que a gente vê quando está estudando, né? Na graduação, numa escola técnica, que a gente vê o ciclo clássico de desenvolvimento de aplicações. Só que ele a parte de segurança da informação, eventualmente, é só um requisito. Só que qual o problema? Se ninguém levantar esse requisito, se ninguém chamar a atenção, a gente vai desenvolver uma aplicação, aquela aplicação vai ser vulnerável, ela vai estar exposta, seja dentro da empresa, mesmo que seja uma aplicação on-premise, mas se ela for uma aplicação que está na internet, ela está exposta, e aí o risco dela ser invadida é muito alto. Então, o desenvolvimento seguro, ele olha aquele mesmo ciclo, mas ele em todas as etapas ele coloca a percepção de segurança. Então, a questão de segurança a gente tem que olhar desde o começo, ou seja, pensar em todos os requisitos, em cada um deles com segurança, projetar a aplicação com segurança, desenvolver a aplicação com segurança, embarcar testes, né, testes de segurança, e até o transporte para um local seguro. Né? Não adianta você pensou tudo bem seguro, e aí depois fez o deploy para um local que não é seguro. Tá? Então, é importante que a gente pense isso fim a fim. Né? O desenvolvimento seguro nada mais é do que a junção das práticas aqui da de segurança e informação, que a gente costumava ver na graduação, né? Confidencialidade, ou seja, garantir que os dados são só acessados por quem tem que ser acessado, na integridade, que tem um processo adequado para manipulação de dados, e a disponibilidade dos dados. Né? Então, é olhar isso aqui conjugado ao desenvolvimento de aplicações. E aí, vamos lá, vamos trazer alguns conceitos importantes, tá? Então, o primeiro conceito que eu queria trazer aqui é o conceito do CVE. Tá? Então, o que exatamente é o CVE? O CVE não está só no mundo OutSystem, né? O CVE está no mundo de aplicações que estão expostas, que são desenvolvidas para a web, né? Então, qualquer coisa que está conectada na rede, de certa forma, a gente pode botar assim, ele pode estar, em algum momento, ter uma exposição, ter alguma fraqueza, né? Ter alguma vulnerabilidade. Então, existe um cartório, tá? Vamos botar assim, um cartório na internet, que é o CVE. Então, quando alguém detecta, tá, que existe uma vulnerabilidade, por exemplo, numa biblioteca, botar o caso CK Editor, né? Acho que todo mundo viu o CK Editor, né? Até teve uma postagem no LinkedIn ali, que preocupou muita gente. Há um tempo atrás teve também um outro caso que foi bem emblemático, que foi o Log4j, né? O Log4j, de fato, ele tinha uma vulnerabilidade bem severa, tá? E como é que isso é registrado, né? Como é que a gente organiza essa confusão? Então, um grupo de pessoas, né, criou uma espécie de um cartório, onde qualquer vulnerabilidade que é detectada, ela deve ser registrada nesse cartório, tá? Então, se você for nesse site aqui, né, eu vou botar aqui, por exemplo, se eu entrei nesse site aqui, tirei um print procurando o CK Editor, né? Imagino que muitos de vocês, quando estão implementando em OutSystem, vocês usem o CK Editor, né? Ele é um editor de texto rico, né, em JavaScript. E aí, se vocês não ficarem atentos a que versão do CK Editor, vocês podem estar colocando uma vulnerabilidade conhecida na aplicação de vocês. Então, o que é legal, né? Eventualmente, quando a gente vai embedar algum JavaScript, né, vai pegar um componente do Forge em OutSystem, colocar no checklist de verificação daquele componente, né, e fica até uma primeira perguntinha, né? Quem é que coloca, né, na hora que vai puxar, né, do Forge um componente, essa verificação de segurança, se aquela biblioteca ela é segura ou não? Quem é que faz essa verificação olhando, por exemplo, aqui a base CVE, tá? E aí, o que a gente vê aqui? Então, ele tem aqui toda uma descrição do problema. Eventualmente, aquele problema não está no CK Editor como um todo, ele está só numa versão. Tá? Então, pode ser que a versão que você esteja utilizando, a versão 5, ou alguma versão superior a que está aparecendo aqui, ela esteja, no momento, livre de problemas aparentes. Não é que ela está livre de vulnerabilidade, mas ela está livre de problemas aparentes. Então, sugestão, tá? Sempre que forem pegar um componente ou no Forge, ou até direto, né? Vou pegar uma biblioteca JavaScript para colocar na minha aplicação. Verifica antes em bancos de dados de
de vulnerabilidade para garantir que você está pegando ali uma biblioteca que é segura. Tá? Falando um pouquinho de OutSystem, né? Aqui no site OutSystem eu tentei deixar link para a maioria das informações, né? Então aqui no site OutSystem a gente acha também vulnerabilidades que a própria OutSystem indica da plataforma. Então aqui está um resuminho, né, bem simples da vulnerabilidade, mas a OutSystem sempre que detecta a vulnerabilidade, ela já indica, né, que tem aquela vulnerabilidade, em que versão vai ser corrigido, qual foi o RPM ali que foi utilizado para você poder rastrear, né, aquela vulnerabilidade para saber se ela está aplicada na sua versão ou não. Então, é bem legal também, com alguma frequência, consultar aqui, né, as vulnerabilidades da OutSystem. Talvez isso fique lá mais para um administrador da sua plataforma, mas para ele estar olhando se tem alguma vulnerabilidade, né, e até o peso, né, repara que eles colocam aqui esse CVSS, é um score da vulnerabilidade, que pode ser uma vulnerabilidade extremamente crítica, né, seja ela exposta, se a sua aplicação está exposta na internet, pode ser que alguém consiga fazer algum tipo de estrago. Então, importante, né, mesmo a gente, no papel de desenvolvimento, tá conversando com o administrador para garantir que ele está mantendo a plataforma atualizada e sempre atento às vulnerabilidades que existem no momento. Tá? Eu falei do componente... Opa, vamos lá. Desculpa, só um breve comentário. E a gente tem sempre que lembrar, pessoal, que isso não é usado só pelo desenvolvedor. Não se iluda, porque o hacker também vai fazer uso dessa fonte. Então, assim, se a gente não mantém a plataforma atualizada, uma das invasões mais clássicas que existem é justamente o hacker procurar vulnerabilidades documentadas e verificar que você tem elas na sua empresa, né? Então, não se iluda achando que isso aí é uma fonte só para a gente, é uma fonte também para quem quer invadir. Então, a importância da gente estar com isso aí atualizado, plataforma, né, fontinha atualizada, enfim, para que a gente não caia em vulnerabilidades conhecidas, né? Verdade, é uma via de mão dupla, né? Tem tanto lado que a gente sabe qual é a vulnerabilidade que existe, quanto o hacker ele vai também usar essa informação a favor dele, né? Então, às vezes é até interessante preservar, para não expor nunca a versão do seu OutSystem ou até de outras coisas da sua companhia, né? Qual é a versão do Apache que você está usando, do IS, sempre preservar essas versões para que o hacker não consiga detectar. Ele descobrindo a versão, ele pode já, opa, o que tem aqui catalogado de vulnerabilidade nessa versão desse componente aqui, né? De um Apache, de um IS, e assim por diante, ele pode começar a tentar atacar por ali, tá? Bem observado, Léo. E aí, né, voltando um pouquinho... A observação aqui, ó. O André entrou aí e falou assim, não é hacker, é cracker. É cracker, né? Uhum. Obrigado, André, tá certo, obrigado. Então, assim, uma observação que estava comentando sobre o Forge, né? Então, acho que a maioria de vocês já deve ter usado o Forge, né, para localizar algum acelerador ali para te dar maior produtividade na sua aplicação, mas é bem importante a gente olhar os selos que tem nas aplicações, né? Então, destaquei aqui em vermelho, peguei 3 componentes diferentes, cada um com, na verdade, 2 com selos e um com ausência de selo, né? Eu botei essa interrogaçãozinha aqui. Então, alguns componentes que estão no Forge, eles têm o selinho lá de suportado pela OutSystem. Isso quer dizer que provavelmente a OutSystem fez uma curadoria muito boa, incluindo segurança da informação, e a tendência de você ter problema num componente desse é bem menor. Tá? E se tiver um problema, você pode até abrir chamado pedindo para a OutSystem corrigir. Já o selinho verde aqui, que é o selo que indica que a OutSystem fez só a curadoria, ou seja, o componente não é suportado pela OutSystem, mas ela fez uma curadoria, ela verificou se aquele componente ela vai trazer problema de performance ou problema de segurança para você. Tá? Então, a OutSystem já fez uma pré-curadoria, claro que isso não impede que você faça também a sua curadoria posterior. Agora, tem os componentes que são feitos pela comunidade e que não são nem suportados pela OutSystem e também não são pela OutSystem. Esse aqui a gente precisa ter mais atenção, tá? É interessante que vocês tenham um processo que é mais robusto de verificação desses componentes. Então, olhar vários aspectos, né? Olhar se ele depende de alguma biblioteca, alguma versão, por exemplo, do jQuery que está obsoleta ou que também traz exposição de segurança da informação. Então, bem importante olhar esses componentes com mais atenção, tá? Os demais aqui você pode fazer uma verificação mais folgada, mas também pode ser que a OutSystem tenha errado ali, então o estrago ali acaba sendo nós, então, sendo no nosso ambiente. Aí tem até uma filosofia, né, de segurança da informação,
que é o Zero Trust, né? Ou seja, nunca confie, tá? Então, verificar mais uma vez nunca é demais, tá? Então, uma aplicação muito crítica, uma aplicação que está exposta à internet, é melhor você verificar novamente, mesmo que já tenha sido verificado, tá? Uhum. E lembrando, né, Fontinho, os componentes da Forge, obviamente, né, todo mundo sabe, a gente pode abrir, a gente pode ver o fonte, então sempre vale a pena a gente fazer isso, né? Se a gente tiver algum ambiente apartado, que for possível fazer também, a gente pode colocar o AI Mentor, que a gente vai falar que depois acaba escaneando ele também. Então, assim, a própria classificação, número de downloads, olhar as versões, se ele tem evolução por parte da pessoa que criou, né, comentários da comunidade, tem uma série de aspectos que a gente pode avaliar para ver se o componente é seguro, né? A gente já pegou o componente na Force, tem uma página anônima dentro dele totalmente desnecessária lá na empresa, né? Então, assim, nem acredito que o autor fez por mal, mas, enfim, é uma vulnerabilidade. Tinha uma página lá com rolha anônima e nem era preciso para a funcionalidade do plugin. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente Olha pode só. para analisar. Pô, aqui, a gente vai fazer um negócio hoje diferente, que é o seguinte. A gente colocou algumas perguntas aqui para a gente lançar durante o evento, que vocês têm como fazer uma reação lá, levantar a mão, tá? Então, a primeira, que é desse tema aí, é assim, quem que usa um checklist que inclui verificações de segurança para escolher componentes da Forge? Então, eu queria que quem usa um checklist assim, nesse sentido, colocasse aí, por favor, levantasse a mão, para a gente saber a quantidade. Agora tem 77 participantes. Vamos ver quantos conseguem. Quantos que levantam a mão aqui? Se eu consigo contar, né, cara? Ele não te dá a informação de quanto já estão com a mão levantada, não, né, Felipe? Não. Não coloca, não. Ah, não funcionou, gente. Então, foi mal. Aqui tem gente com request para apresentar. Eu vou cancelar aqui de todo mundo. Não pode continuar, desculpa, Fontinha. Achei Vamos que ia lá, dar vamos certo, lá. não deu, não. Tranquilo, relaxa, amigo, vamos lá. Enfim, vamos lá. Existe uma outra iniciativa muito importante, tá, nessa área de desenvolvimento seguro, que é o ASP, tá? Então, o ASP é um instituto que ele, de certa forma, ele olha de uma forma estatística, né, as principais vulnerabilidades que estão acontecendo. Só que ele não vai olhar num grão tão pequeno, tá? Se a gente reparar ali no CVE, se a gente botar ali CK Editor, a gente vai achar as vulnerabilidades. Se a gente botar Apache, vai aparecer outras. Né? Se a gente colocar ali, sei lá, HighChart, vão aparecer outras. C#, vão aparecer outras. Então, cada biblioteca que a gente for colocando ali JavaScript, .NET, Python, a gente vai achar algo diferente. Agora, um olhar mais de cima é a análise que eu acho que faz, ou seja, qual é a preocupação dele? É entender porque assim, muitas dessas vulnerabilidades elas seguem o mesmo padrão. Tá? Então, o que eles tentam fazer? Eles tentam apresentar para a gente quais são os padrões que mais acontecem de vulnerabilidade. Então, eles têm lançado o relatório, né, que o último é 2021, tá? Anteriormente ia ser 2017. Eu acredito que seja de 4 em 4 anos, tá, gente? A gente pode dar uma olhadinha para trás, mas se não me engano, anteriormente ia ser 2013. E o que ele coloca aqui? Olha, o que mais acontecia em 2007, por exemplo, é o injection, tá? O injection é um dos padrões mais didáticos que tem para a gente começar a estudar desenvolvimento seguro. Tá? É o que eu vou usar, inclusive, aqui em alguns exemplos, né? O injection e o cross-site scripting são os mais seguros. Eles até juntaram aqui, se a gente olhar, tá vendo? O cross-site scripting com o injection, né? Ele foi aqui compactado, né, em 2021. Então a gente começa a saber, olha, o que mais tem de invasão, né, segundo a OWASP Top 10 aqui. Interessante falar essa aqui é a visão OWASP Top 10 Web, tá, geral, ou seja, é para OutSystem, também é para o desenvolvimento web que não seja OutSystem. Mas eles têm outros dois tops, tá, da própria OWASP, um ligado a desenvolvimento móvel, tá, então as principais vulnerabilidades de desenvolvimento móvel, e tem o OWASP bem recente, Low Code, No Code. Tá? Vale a pena dar uma lida sobre o OWASP Low Code, No Code, para a gente entender a aplicabilidade dele também no nosso dia a dia. Tá?
Então, fala um pouquinho, vou aproveitar aqui e falar um pouquinho do injection. Tá? Então, para cada... tem aqui os linkzinhos aqui. Então, para cada padrão de vulnerabilidade conhecida, né, a gente vai ter uma descrição sobre ela, tá? Vai ter estatísticas sobre essa vulnerabilidade, mas, além disso, ele vai fazer também, que eu já pego até uma cola aqui do site da OutSystem, né, como é que, por exemplo, o injection ele acontece. Então, é muito comum, né, alguém que está, né, o atacante, que ele quer tentar achar alguma vulnerabilidade na sua aplicação, um caminho se você deixou ali, né, o query parameter, né, ou esse parâmetro aqui inline, aqui disponível na URL, ele pode dizer, já está aqui fácil, talvez aqui, se eu passar, né, o meu ID é o 45, mas talvez aqui, se eu passar um valor que isso aqui passe a retornar true, né, ou seja, se eu não tiver um tratamento adequado e mandar isso direto para o banco de dados, ele talvez retorne a lista inteira. Pode ser que até estoure um erro na tela na hora, mas pode ser que pela console ali do navegador, tá, pelo modo de depuração, ele consiga pegar os valores. Então, é uma fraqueza aqui, né, ele conseguir trazer, por exemplo, todas as contas aqui do cliente. Tá? Em teoria, ele só deveria ver o dele, mas pode ser que tenha uma vulnerabilidade que faça com que ele traga não só a conta dele, como a conta dos demais. Aí, né, associado a isso, a gente vai ter o remédio, como é que a gente vai remediar essa informação. Então, se a gente for no site também da OutSystem, a OutSystem vai trazer uma série de orientações de como é que é cada um desses padrões, né, de invasão que são conhecidos. Léo, você está com a mão levantada, vamos lá. Eu acho que ele esqueceu de abaixar a mão. Ah, tá. Então, ainda é da votação aí, desculpa. Não, tranquilo. Então, interessante conhecer os principais padrões, entender também como é que é o remédio, para que a gente, em tempo de desenvolvimento, possa evitar que uma vulnerabilidade que está no nosso, a princípio, está só no nosso ambiente de desenvolvimento, ela alcance próximas etapas, né? Passe para teste, né? E chegue eventualmente até produção. Tá? OutSystem, tá? A OutSystem, ela tem, na verdade, né, assim, tem uma atualização que eles fizeram no site, e aí esse slide aqui é um slide que eu sempre uso quando vou, esse print que eu tirei há um tempo atrás, eu sempre uso quando vou apresentar a plataforma, né, para áreas da empresa que eu trabalho, e eu fui tentar pegar a atualização dele, acabou que a OutSystem tirou exatamente, ela deve estar atualizando essa versão do site, mas se procurar ainda na internet se acha. Então está aqui, tá, o compromisso da OutSystem com o tratamento de segurança. E o compromisso realmente da OutSystem é bem extenso, tá? Se a gente procurar não só o tratamento, eu acho que top 10, mas a quantidade de certificações que a plataforma tem de segurança, né, reforça esse compromisso que ela tem, tá? Então eu só deixei aqui marcado direitinho aqui, que está no archive de internet. Se vocês procurarem direto no site, hoje não está. A OutSystem ela deve estar reformulando esse pedaço, talvez para colocar atualização em relação ao 2021, ou essa parte agora do OSP Top 10, low code, no code, mas eles sempre tiveram aqui, sempre disponível essa informação. Tá? Vamos lá. Agora vamos para uma abordagem, né? Então, assim, a gente olhando, né, no desenvolvimento de software, a gente então ali, a gente vai chegar a algum momento que a gente vai testar a aplicação. E no desenvolvimento seguro, a gente não só faz o teste funcional, né, mas a gente precisa fazer testes na aplicação. E aí existe um tipo de teste, tá, que é o teste do tipo Dash. Tá? Não sei se todo mundo está familiarizado com o teste tipo Dash, mas se a gente lembrar bem, a gente tem dois tipos de testes básicos, né? Aquele teste caixa branca e o teste caixa preta. O teste caixa preta, a gente não olha o código da aplicação, né? Ou seja, a gente olha as interfaces que a aplicação expõe, né? Já no teste caixa branca, a gente olha a entranha da aplicação, né? Ou a caixa transparente, caixa de vidro. Então, o teste Dash, né? A análise Dash, ela olha a aplicação já pronta, você tem a aplicação pronta, e aí você, baseado nos CVEs conhecidos, nas vulnerabilidades conhecidas, você vai tentar atacar a sua aplicação, vai tentar, na verdade, explorar a sua aplicação, as vulnerabilidades que existem na sua aplicação. Tá? Então, um robozinho, tá, vai navegar pela sua aplicação procurando a existência de algum padrão que seja indesejado. Tá? Para isso, é natural, se ele vai navegar pela sua aplicação, a sua aplicação ela tem que estar disponível. Tá? Isso você só consegue fazer com a sua aplicação já aplicado em um ambiente. Tá?
recomenda-se isolar, né, não fazer no ambiente de desenvolvimento, fazer talvez no ambiente de teste. Tá? Então, pega um ambiente dedicado para poder fazer esses testes, e aí você executa o Dash. Então, o Dash ele vai varrer, né, as bibliotecas, ele vai varrer todo o seu código HTML, CSS, JavaScript da sua aplicação, vai procurar a biblioteca JavaScript, se ela tem vulnerabilidade ou não, tem um CV associado ou não, e vai alarmar. Se a sua ferramenta de análise Dash, aí, a gente tem várias ferramentas de análise Dash, a gente botou aqui alguns exemplos, mas se ela alarmar que tem vulnerabilidades mais severas, altas, né, até médias, o ideal é que você interrompa aquela liberação daquela aplicação. Se tiver vulnerabilidades que são baixas, né, ou quase irrelevantes, tudo bem você seguir, mas é importante que você não siga em frente com aquela liberação daquela versão daquela aplicação, caso você tenha um nível de Dash muito elevado. Tá? Então, fica aqui alguma sugestão de algumas ferramentas. Tá? Algumas dessas são pagas, algumas são open source, e a lista é mais extensa do que isso. Tá? Aí, vamos lá. Então, esse é o Dash. Existe uma outra abordagem chamada SAST. Tá? Essa abordagem SAST, a princípio, não era possível de se executar em OutSystem, principalmente para quem era de nuvem, na verdade, essencialmente para quem era de nuvem. Tá? Qual é a ideia do SAST? O SAST ele já é um teste mais de caixa branca, ou seja, ele precisa do código-fonte para procurar as vulnerabilidades. Ele vai olhar todo o código-fonte da sua aplicação e vai procurar padrões vulneráveis na sua aplicação. E aí a mesma regra, tá, gente? Você primeiro, no caso do OutSystem, você precisa já ter feito a publicação, né, ele tem que ter se compilado, e você tem que ter algum processo para pegar o código-fonte do aplicador, da tua aplicação e expor algum motor que faça análise SAS. Tá? Existem vários deles, tá, também disponíveis, está aqui o Checkmarx, Veracode, Coverage, tá? Existem pagos, tá? E existem também alguns que são gratuitos. É importante também que isso seja integrado à sua esteira de DevOps, mesmo que seja uma esteira manual, tá? Mas que seja integrado à sua esteira de DevOps, para quê? Se for detectado ali uma vulnerabilidade severa, que você interrompa esse processo. Tá? Agora, como é que a gente pega, né, principalmente no ambiente cloud, como é que a gente pega o código-fonte da aplicação? Não, desculpa, antes de falar de como pega o código-fonte da aplicação, é interessante falar o seguinte, a OutSystem ela liberou uma API, aí no próximo slide aqui a gente vai falar como é que você pega esse código-fonte, mas a OutSystem ela coloca um modelo de corresponsabilidade. Então, imagina o seguinte, quando a gente acha um defeito, né, uma vulnerabilidade no código que foi gerado pela OutSystem, tá, aquela vulnerabilidade ela pode ser fruto de uma má prática que a gente executou, mas pode ser fruto de uma má prática que a OutSystem executou. Tá? E aí o que a OutSystem ela pede para a gente? Que a gente primeiro garanta que a aplicação está zerada de débitos técnicos no e-aimento, garanta que a gente não executou nenhuma má prática ou não injetou nenhum código adicional, tá? Porque ele pode ter detectado isso num código adicional que a gente colocou na aplicação, código que não foi gerado pela OutSystem, e aí sim, se você se resguardou todo, a OutSystem entende que é o momento de acioná-la e aí é a responsabilidade dela. Então, no site da OutSystem tem um modelo de corresponsabilidade, tá? Com responsabilidade tanto para o ambiente nuvem quanto on-premise. Eu tirei um printzinho aqui do modelo de corresponsabilidade para o modelo de nuvem. Tá? É interessante que antes vocês começarem a abordar, entender o modelo de corresponsabilidade para que vocês possam usar essa prática. E aí o que eu tinha comentado, né? Como é que a gente pega, né? Eu estou no ambiente nuvem, como é que eu pego o código-fonte da aplicação? Então, no Lifetime, recentemente, eu não botei aqui a versão, mas deve ter o que? No máximo 1 ano, tá? A OutSystem ela passou a disponibilizar uma API, que você chama essa API passando alguns parâmetros específicos, e ele devolve o código-fonte da aplicação que você deseja. Não sei se alguém quer comentar, eu escutei um microfonezinho. Vamos lá, gente. Bom que eu tomo uma água. Vai lá, desculpa. A plataforma tem que estar na versão 11.27, tá, pessoal? O Platform Server é a partir da 11.27 que a API está liberada. Legal, então 11.27 para você conseguir fazer o download. Está o link aqui, depois a gente vai disponibilizar o material, então vocês conseguem olhar, né? Também procurar no site da OutSystem ou no Google mesmo, vocês acham essa informação. Tá? Mas 11.27. Não é um código compilável, ele não tem as bibliotecas assim, proprietárias da OutSystem, mas ele é suficiente para você fazer o SAST, tá? E a intenção primária é que se faça o SAST, né? Não é realmente compilar, né? Não é um processo de teste, né?
A ideia não é você pegar e fazer deploy no IS e rodar, né? A ideia, ele não vai rodar. Você até avisa que ele vai faltar algumas coisinhas que ele não vai rodar. Porque a ideia é justamente fazer esse scan que o Fontito está explicando para o SAST. E aí sim, pessoal, nesse sentido, né? Tanto o Dash quanto o Sash, ele detectando vulnerabilidade de um nível alto, importante a gente refletir se tem que levar aquele código para frente ou não, tá? Sugestão, né? A gente tem uma regra na segurança do trabalho, né? Que a gente deveria levar para a segurança da informação. Na dúvida, pare, né? Então, essa regra é bem importante. Né? Essa parte, o Fontinho, até reforçar, né? A gente está contando com os especialistas de segurança aqui junto com a gente. Sempre é uma responsabilidade dividida, né? Então, assim, a plataforma ela vai oferecer toda a robustez, né, toda a conformidade, ela vai sempre estar soltando fixe, correções e versões, mas a gente tem, como desenvolvedores e administradores, a nossa responsabilidade, né? Porque não vai adiantar nada se a gente colocar um componente da Forge vulnerável dentro do nosso código lá. Então, assim, sempre lembrar que a responsabilidade ela é compartilhada, né? Olha, o Felipe, eu não sei, a Amanda está perguntando se para o ADC não tem, né? Ainda não tem o download do fonte, né? Ainda não. Nem vi no roadmap ainda, tá, Amanda? Deixa eu comentar aqui, eu vi no Question and Answers aqui, né? O Willon fez um comentário bem interessante, tá? É uma preocupação que não é exatamente segurança da informação, mas ele fez a preocupação, né? A gente trabalhou direto juntos, né? Então, assim, uma ambição nossa era conseguir medir a cobertura de teste de uma aplicação OutSystem, né? E ele está dando uma ideia que eu nunca tinha pensado, é uma ideia muito bacana aqui. Talvez se a gente conseguir pegar o código de aplicação mais o código BDD, se a gente conseguiria avaliar o quanto de cobertura a gente tem. Willon, realmente não sei essa resposta, tá? A ideia é muito boa que você teve aqui. Vale a pena realmente uma investigação, né? Bacana a ideia. Tá? Para quem não sabe, né, na parte de qualidade, é muito comum a gente apurar, até no desenvolvimento tradicional, o quanto do teu código tem pelo menos um caso de teste que exercite ele. Né? Esse assunto chama cobertura de teste. Então, talvez, por uma via dessa, a gente também consiga, talvez seja um duplo benefício, né? Não só fazer o SAST, como também analisar a cobertura de teste. Então, ferramentas como aquelas mesmas que eu mostrei ali, né? Acho que o Novera Code, não tenho certeza, mas o SonarQube, acho que não estava ali na lista, mas ele também consegue fazer SAST. É possível a gente olhar como é que está a cobertura de teste, desde que use o padrão JUnit. Tá? O BDD usa o JUnit, usa esse padrão. Se a gente usar o padrão JUnit, ele permite. Mas legal. Deixa eu voltar aqui na parte de SCA. Né? Então, a gente falou, assim, quando a gente vai falar de testes de segurança de informação, esses são quase que os três essenciais, tá? Dash, SASH e o SCA. O que é o SCA? O SCA já foca muito nas bibliotecas, tá? Então, o SCA ele quer entender o que o seu código-fonte depende de bibliotecas externas, sejam bibliotecas de front-end ou back-end, tá? E aí ele quer saber, né, se você tem vulnerabilidades, a gente fala aqui de segurança da informação, se a gente tem vulnerabilidades de bibliotecas. Uma outra análise que o SCA faz, que é interessante, tá, gente, é a questão até de conformidade de licença. Então, é sempre importante ter muito cuidado. Às vezes a gente olha lá uma biblioteca e fala assim, a biblioteca é legal aqui, JavaScript, mas às vezes ela é paga quando você usa no ambiente corporativo. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pega uma biblioteca dessa que aparentemente é fácil de botar na aplicação, é bem tranquilo, mas quando você vai para um ambiente enterprise, ela é paga. Então, é importante a gente garantir o licenciamento de bibliotecas, né, para depois não chegar um boleto lá na empresa que a gente trabalha para pagar essas bibliotecas. Tá? Então, o SA também ajuda a gente não só a olhar vulnerabilidade, mas também olhar o licenciamento das bibliotecas que a gente está colocando como dependente, né, como a nossa aplicação dependente dela. Tá? E aí também tem uma série de ferramentas que ajudam a gente a rodar aqui o SA. Tá? Então, aqui são alguns exemplos. Você botar o nome de alguma dessas aqui, botar Alternatives, né, no Google, você vai ver ainda um pouquinho maior de ferramentas desse tipo. Tá? A gente acho que já tinha comentado, né, em relação a manter a plataforma atualizada. É importante que vocês tenham, né, uma política de atualização da plataforma por vários motivos. Tá? Um deles, segurança da informação. Então, é bem provável que, quando tem uma vulnerabilidade severa na plataforma, saia uma correção para ela imediatamente. Então,
ou demora ali uma semana no máximo, mas já rápido a liberação pela OutSystem. Aí entra um paradigma, né? Se a gente deveria estar sempre na versão mais atual ou não. Por quê? Se a gente está na versão mais atual, se a gente sempre atualiza, pode ser que a gente atualize e ganhe a vulnerabilidade imediatamente. Então, eventualmente, existe uma recomendação comum na área de segurança que fica 2 versões, 3 versões atrás, tá? Para quê? Para você ter um gap. Se acontecer de você atualizar da plataforma, a próxima versão ser vulnerável, ter uma vulnerabilidade crítica, aí você está 3 atrás, você passa a ficar 2 atrás, ou passa a ficar 1 atrás, ou eventualmente ficar na mais atualizado, tá? Então é interessante ter essa política, né, para principalmente os administradores de plataforma, você se manter sempre 1, 2, 3 versões atrás. Isso não só para o OutSystem, para outros também. Claro que eventualmente a gente precisa atualizar porque tem um bug na plataforma, né, tem alguma coisa que a gente quer usar também com urgência, a gente tem um time to market ali para liberar de uma nova função da plataforma, ou alguma função que deixa a plataforma mais performática, aí vai caber a governança tomar essa decisão. Mas quanto à segurança, é prudente mantê-la 2, 3 versões desatualizadas, tá? E pensar nesse salto, né, quando for necessário. O próprio download do código, né? Que quem vai querer fazer isso aí vai ter que atualizar a versão. Tá literalmente na mais atualizada agora. E aí, só de curiosidade, né, eu até coloquei um link para consultar as versões, tá, da plataforma do 11. E assim, se vocês entrarem depois, vocês vão ver no que é novo, na 11.27, que é mais recente, tem uma série de correções de segurança. Então, você vai lendo assim, security fix, né? É interessante. E a OutSystems tem uma política legal também, que é o seguinte. Nessa página do Release Notes, não tem todos os fixes de segurança. O administrador da plataforma recebe isso por e-mail, quando é uma vulnerabilidade crítica, porque não é disponibilizado na página de Release Notes para todos os crackers, como falou o André aí, terem acesso a isso antes da gente, entendeu? Então, isso aí também é uma política legal que eles têm de manter. Olha, eles mandam um e-mail e falam assim, olha, você tem que atualizar por causa disso, e isso não foi divulgado ainda. Então, corre atrás da atualização. Nesses cenários, eu lembro desse, acho que teve no ano passado um caso desse. Você tem que ser rápido, né? Atualizar o quanto antes, porque mantém sigilo também, não é para propagar no LinkedIn, né? Deve ter um disclaimer no próprio Foi notificação. compulsório, né, Felipe? Gustavo, foi compulsório, né? Ano passado eles mandaram um e-mail e falaram, a sua plataforma vai ser atualizada até dia tal, caso você não fale nada, porque teve um problema. Mas aí, ô Léo, quem é o self-managed lá, que é o on-premise, só é avisado, né? Então, assim, todo mundo tem que ter uma política de ficar Tá verificando esses avisos, entendeu? Não, sim. Foi a única vez que eu vi isso acontecer. A gente é cloud, né? Normalmente a gente programa os updates. Dessa vez veio um aviso, a sua plataforma foi atualizada porque teve um problema grave que não o próximo slide. Não ser explorado, né? O próximo slide aí mostra como que funciona no ADC, né? É desse jeito, tá? Então, assim, agora, quem usa o ADC, não sei quem aí que já... Quem que perguntou sobre o ADC? A Amanda. A atualização é mais ou menos compulsória. Quando é uma vulnerabilidade, eles te avisam falando, olha, vai ser aplicado um patch, uma vulnerabilidade, eles te mandam a lista por e-mail, aí tem um exemplo aí, olha, foi encontrado 4 vulnerabilidades, eles te mandam um link para você ler cada uma delas, e olha, vai ser atualizado, e eles avisam, tipo, ó, em 48 horas. Então, você pode entrar lá e agendar, né, se for alguma coisa que gerar alguma indisponibilidade, mas na maioria das vezes não gera. Eles fazem isso tanto, se você tem uma aplicação que está no ambiente de desenvolvimento, e eles encontrarem, eles atualizam todo o seu ambiente de desenvolvimento, depois seu ambiente de teste, quando você promover a aplicação para lá, e depois no ambiente de produção. Então, assim, é bem vivo. Esse aí não existe versão do ODC, né? O ODC ele sofre atualização de patches o tempo inteiro.
Isso é bem interessante, né? teoricamente. Essa política e velocidade que a OutSystem está se comprometendo no ADC. Bem, bem bacana mesmo. Uhum. Isso, tem uma aba de App Health, né, o Jones, que ele colocou aí no portal do ADC, que você consegue ver lá as vulnerabilidades que tem em cada aplicação. Ainda não tem o AI Mentor, tá, gente, no ADC, mas a promessa é primeiro semestre. A gente ainda está no primeiro semestre, então vamos aguardar. Beleza, Felipe. Essa informação é boa, né? Eu ainda não experimentei assim, o ADC, então a gente está em breve aí se organizando para fazer uso do ADC. Então, todo conhecimento sobre ADC é bem-vindo. Então a gente trouxe um pouquinho de conceito. Acabou que é difícil separar, né? A gente tentou fazer o racional, né, do antes-desenvolvimento, durante ou depois-desenvolvimento. Então, algumas coisas ali que a gente falou, apesar de estar como conceito, já até, né, durante o desenvolvimento, tá? Então, alguns pontos ali acontecem um pouquinho depois, mas são na prática, né, o que a gente poderia colocar é que, assim, o desenvolvimento seguro, ele preconiza que você faça a verificação contínua, né, se você está com a aplicação segura ou não, tá? Não fique só olhando em alguma etapa ou não, você precisa olhar isso de forma realmente contínua. E aí vem um conceito importante aqui, né? O Security by Design. Né? O Security by Design, e aí esse próprio compromisso da OutSystem, né? Ele me dá o sentimento de algo que, né, o ADC sendo projetado a partir de um princípio deles. Ou seja, o tempo todo eles estão fazendo uma integração contínua para garantir que a plataforma está sempre segura, com um tempo bem reduzido, né? Um SLA de correção de 48 horas, é um SLA de um valor agregado altíssimo, né, muito realmente bem diferenciado. E aí o Security by Design traz questões de cultura de segurança, né, a gente se preocupar com a segurança, tá falando, né, o que a gente está fazendo agora aqui exatamente é muito mais cultura do que um hands-on de segurança, tá? E ser proativo, né, que é o que a OutSystem está fazendo. E para a gente, quando vai desenvolver, né, o que permite a gente ser seguro? Primeiro, conhecer a regra do jogo. Então, a OutSystem, como é que ela faz isso para ajudar a gente? Ela coloca o guia de boas práticas, né? O guia, na verdade, de melhores práticas. Está lá no site da OutSystem, se você for lá procurar por Best Practices, você vai achar várias das melhores práticas para desenvolver. Entre elas, né, você tem práticas arquiteturais, você tem práticas de fato de codificação, práticas ligadas aqui à parte de performance, mas também entre as famílias aqui, você tem as práticas de segurança, tá? É importante que a gente conheça antes de desenvolver, é importante que a gente faça uma leitura, mesmo que seja na diagonal, mas realizar uma leitura sobre todas essas práticas, para conhecer essas melhores práticas, tá? O ideal, de fato, é que todo dia a gente esteja olhando, às vezes sai alguma novidade, algum ponto, né, ou eventualmente alguma melhor prática vai se aplicar a um projeto mobile, outro vai se aplicar a mais um projeto de API, outro a um projeto de front-end, um de PWA. Então, essas melhores práticas a gente tem que estar lendo constantemente, né, para ajudar a gente. E aqui estão as melhores práticas de segurança. Então, a OutSystem, ela destaca, né, dá importância para a segurança e tem aqui no site dela toda a parte de melhores práticas. É interessante que eles trazem todo o conceito inicial, né, o que a gente chama aqui de SID, né, só que em inglês fica meio que CIA, ou disponibilidade virar viability, mas ele traz toda a parte conceitual. Então, antes de entrar nas práticas de desenvolvimento, hands-on desenvolvimento, ele traz a parte conceitual. E aí é o que o Léo comentou, né? O desenvolvedor de OutSystem, ele tem que estar atento não só a desenvolver OutSystem, mas conhecer também as filosofias, conhecer a essência do desenvolvimento. E aí a OutSystem também ajuda muito, né? A OutSystem, ela se ampara muito em melhores práticas de mercado. Tá? E aí vamos lá, vamos falar então de algumas coisas que a gente pode fazer, né? E eventualmente a gente vai ter que fazer junto com o nosso administrador. Então, política de conteúdo seguro. Eventualmente, tá? E assim, é altamente recomendado, né? E até seguindo a filosofia do Zero Trust, né? É altamente recomendado que a gente não permita, tá? Que qualquer conteúdo na internet, o que a gente fala de conteúdo, né? Conteúdo seria um vídeo na internet, pode ser uma fonte, eu quero uma fonte estilizada para o site, uma fonte mais bacaninha, tá? Pode ser também uma biblioteca JavaScript, tá? Pode ser uma imagem, ou seja,
todos esses conteúdos que a gente pode pegar diretamente da internet e pedir para o nosso navegador acessar e embedar diretamente na aplicação que a gente está desenvolvendo, eles precisam, de fato, ser seguros. Tá? Então, uma política de conteúdo seguro, eficiente, ela deve, por padrão, todos os conteúdos que estão na internet, eles devem não ser confiados no primeiro momento, né, seguindo o Zero Trust, e a gente deve inspecionar todo o conteúdo que é necessário. Tá? E aí, combinar isso com o administrador, né, eventualmente o desenvolvedor, ele não deveria ter acesso para mexer na política, né, deve ficar com o administrador, mas é interessante combinar um processo que também permita manter a agilidade do desenvolvimento, né, não pode ser um processo burocrático, mas que garanta que o nosso site, por exemplo, não vai, né, um desenvolvedor ali mal intencionado, um desenvolvedor, sei lá, ou descuidado, não vai colocar uma biblioteca ou uma imagem ou alguma coisa que, sei lá, de um conteúdo inapropriado, um conteúdo ligado, sei lá, a racismo, a pedofilia, a pornografia. Então, esse risco existe, tá? Se a gente não aplica uma política de CSP adequada, a gente tem tanto o risco, né, social embutido, quanto o risco de um ataque cibernético. Tá? Ou seja, a gente pode estar puxando a biblioteca de alta vulnerabilidade que está enviando os dados da nossa aplicação para a internet. Então, você puxou ali, por exemplo, até um próprio AdSense, né, uma ferramenta de propaganda, é importante se avaliar se ela deve estar no seu site ou não. E como é que a gente bloqueia isso? O ideal é conversar com o administrador para que ele faça essa restrição e vá liberando através de algum processo sistemático, um processo organizadinho, para que somente conteúdos seguros sejam disponíveis. E como é que a gente detecta, né? Então, o desenvolvedor, às vezes, mais novo, não conhece a política da empresa, né? E está lá bloqueado. E aí, em algum momento, ele vai tomar um erro. Então, se ele for lá tanto no Service Center, se ele for também no console aqui do navegador, né? Habilitar o modo de edição, vai estar bem claro aqui, ó. O próprio navegador se recusa a injetar esse JavaScript aqui. Ele está violando o que foi indicado, né, o que a própria plataforma OutSystem indicou para ele. Tá? Essa mesma mensagem, ou uma mensagem equivalente, vai estar disponível também no Service Center, a gente consegue avaliar. E aí, por exemplo, aqui esse conteúdo, é um conteúdo da Microsoft. A Microsoft, a princípio, é uma empresa, né, que tem uma boa reputação. Então, você pede lá para o seu administrador, ele vai correr algum processo, ele, achando que aquilo é seguro, ele vai botar vai liberar para a sua aplicação. Né? Ele vai liberar, na verdade, para o ambiente OutSystem. Né? No OutSystem 11, pelo menos, ele vai liberar para todas as suas aplicações daquele ambiente. Né? Essa configuração é feita ambiente a ambiente. Aí é uma boa prática que o administrador já faça em todos os ambientes. Né? Não libere só em desenvolvimento, senão quando você for passar para produção, em produção vai dar erro. Né? Então é importante que ele faça já em todos. Bom, gente, para os curiosos do ODC, a gente não tem isso disponível ainda para configuração, tá? Configuração padrão que vem da OutSystems. Então, o ponto para colocar na prancheta para conversar, está no roadmap, né? Tá no roadmap. Isso aí, primeiro dia que eu peguei, eu já cobrei isso aí. Aí o Ielo já me falou, isso aí todo mundo pede, isso aí tá no top 10 lá das features solicitadas. E aí, vamos lá, mais um pouquinho, né? Opa. Deixa eu só ver aqui se eu pulei algum slide. Não, aí durante o desenvolvimento, acho que a gente acabou sem querer repetindo aquele slide, mas durante o desenvolvimento, é comum a gente precisar acessar o quê? Uma API, né? Então, tem uma API que a gente precisa acessar, pode ter alguma biblioteca que dependa, né? Sei lá, vou acessar um Kafka e eu preciso eventualmente passar uma credencial para aquele serviço. Se essa credencial você precisa mantê-la, por exemplo, num site property, tá? Você precisa declarar que esse site property é seguro. Então, também uma atualização recente ao OutSystem, né? Isso passou a estar disponível a partir dessa versãozinha que está aqui, né? Você tem que ter pelo menos essa combinação aqui de versões, tanto o Lifetime, o Service Studio, quanto o Platform Server. Então, se você precisa salvar uma credencial num site property, que você flag ele como secreto, né? Indicando que ele é secreto, o OutSystem vai aplicar ali uma política que ninguém vai conseguir visualizar aquela informação, ninguém vai conseguir recuperar. Você vai colocar ali no ambiente, tá, diretamente no ambiente, vai ser a informação que vai ser utilizada. Então, muito importante, se você tem, por exemplo, numa autenticação de WAF, né, você vai ter o seu Client ID. O Client ID não é um dado sensível, tá, não é um dado seguro, mas você tem o Client Secret. Né, o Client Secret
é importantíssimo que ele esteja salvo dessa forma. Se você tiver uma senha, né, tiver um token que você utilize para autenticação ou para qualquer parte do seu processo, e ele é considerado uma informação sigilosa, use esse recurso, né, use o secret, né, marcado como sim, para que isso funcione de forma mais adequada possível no seu ambiente. Tá? Como eu falei, é recente, tá? No caso OutSystem, até comento aqui o nosso caso particular, a gente ficou muito preocupado quando a plataforma não ofertava esse recurso, e a gente fez o nosso na época, tá? Então, assim, não ficava por dentro da plataforma, mas você chegava aqui, você via aqui parecia um hash, né? Você via uma informação que não era recuperável, tá? Então, para tudo que era considerado seguro, a gente fazia por um outro processo, a gente embaralhava aquele dado para que ninguém pudesse recuperar aquela informação. Tá? Então, fica a dica aí, né? Não sei se alguém já está usando o Site Property seguro, né? Se não estiver usando, sugestão, dá uma revisada em todo o código e passa a usar o Site Property seguro. Ainda sobre o desenvolvimento, a gente, quando está desenvolvendo uma aplicação, a gente precisa perfilar aquela aplicação, né? Cada usuário que vai entrar naquela aplicação, ele tem que ter um papel muito bem definido, né? Então, você tem, eventualmente, um cara que é só visualizador, você tem outro que é administrador, você tem um comprador, você tem um aprovador, né? Você vai ter vários papéis definidos na sua aplicação. É importante, nisso, né? Então, desde o projeto inicial, você pensar nessa perfilagem da sua aplicação. E aí a OutSystem ela traz duas diretivas para te ajudar com isso. Tá? Uma primeira diretiva, que é uma diretiva de código, que são as roles, tá? Onde a OutSystem orienta, né? Crie roles, eventualmente por tela ou para um processo humano, uma atividade humana, ali, algum processo de negócio. Tá? É importante também que vocês padronizem nome, porque senão com o tempo isso pode ficar bem bagunçado, né? Então as roles precisam ter alguma governança, ter uma organização. Tá? Então, definam roles, desculpa aqui, gente, mas definam roles não só no tempo do desenvolvimento, mas até antes de começar a desenvolver. Né? Quando você está projetando, já pense quais são as roles que aquela funcionalidade vai ter que oferecer ou com aquela nova versão da aplicação vai oferecer. Né? Reusem também as roles quando for conveniente, tá? Olha antes, né? Não sai definindo novas roles, olha o que já tem, que pode ser que tenha uma que já se enquadre com a sua necessidade. O que acontece na prática, tá? Pelo menos o que a gente vê na prática. As roles elas começam a se proliferar no ambiente, tá? Então, primeiro, o ideal é que você defina um padrãozinho de nome. Mas para você ficar atribuindo, né? Aí às vezes você pode ter uma aplicação, sei lá, que tem 15 roles, né? E se você tiver que atribuir para roles individualmente, ou 12 roles, 9 roles, a OutSystem criou o conceito de grupo. Né? Qual é a intenção do grupo? Né? O grupo ele fica dentro da user, ele não é uma diretiva de código, que é bem legal, ou seja, você pode, com a aplicação em produção, você pode definir um novo grupo a qualquer momento, e aí você consegue ali agrupar não só as roles como as pessoas. Então, você faz a cola das roles com as pessoas. Até aqui um caso prático, tá? Imagina, então, aqui que a gente tenha uma, né, vou usar aqui o exemplo como se fosse a tela, que é uma tela exatamente para um técnico de enfermagem num sistema de saúde trabalhar. Então, a gente vai para o acesso a essa tela, ou para o processo que essa tela executa, a gente vai criar uma role dedicada ali a realizar o atendimento, né, de enfermagem. Então, as roles que são necessárias para realizar o atendimento vão estar agrupadas, né, num grupo chamado técnico de enfermagem do sistema aqui de saúde. Tá? E aí todo mundo que for técnico de enfermagem eu vou pendurar nesse grupo. Então, dessa forma, eu caso, né, os perfis que a área de negócio, né, que entende sobre o sistema, com os grupos OutSystem. E aí eu consigo fazer uma atribuição mais direcionada. Tá? Isso aqui também seguindo até um outro princípio de segurança da informação, né, o do menor privilégio. O ideal é, de fato, que cada usuário tenha o menor privilégio possível para executar sua atividade, para não ter, ele não conseguir cometer alguma coisa ou até vazar um dado da empresa. Vamos lá. O warnings aqui do Service Studio. É bem comum. Opa! Só um comentário sobre roles. Eu tenho até alguns colegas que trabalham comigo que estão aqui. Recentemente a gente passou, e aí uma dica que eu passo, não usem a role registered. Inclusive, esse é um warning lá no AI Mentor de segurança. Então, assim, eu até questiono por que tem, né, a role registered. Eu acho que no ADC nem tem mais, se eu não estou enganado.
E a Role Registry, para quem não sabe, ela permite o acesso àquela tela ou aplicação simplesmente pelo fato de você ter um login no OutSystem com o privilégio mais baixo possível, só o login. E aí, isso é uma violação de segurança, e depois ele dá mais trabalho para você tirar, né? Se você não faz isso logo em tempo de design, porque aí você vai ter que pensar em um processo para identificar todos os seus usuários, conceder as roles, que seja no login, etc. Então, em tempo de design, já tira essa role, já não considera ela como uma possibilidade, a role de registros, né? Existem exceções, né? Não sei, por exemplo, o Felipe, no caso da Unimed, que todos os clientes da Unimed vão logar, enfim, eu não sei como é que é nesse caso, mas na minha empresa, que é uma siderúrgica, a gente faz aplicações só para uso interno, praticamente, não faz sentido o uso de role registered, tá? Assim, tem que estudar os casos, né, o Léo? Tem tem gente que acessa via token, e aí tem que ter uma forma de autenticar o cara. Às vezes até a página é anônima, mas o cara tem que se registrar depois com o token que vem. Tem uma pergunta no Q&A aí que foi feito pelo Bruno Góes, carioca, famoso carioca, torcedor do Botafogo. Existe uma recomendação sobre o uso de clients? Exemplo, preciso guardar algum dado essencial para o uso da aplicação, porém pode não ser recomendado exibir externamente, como um cliente ID. Encriptar? Cara, cliente ID, se for sequencial, já vai tomar bomba num pentest, por exemplo. Então, você já era bom usar um GUID lá, tá? Então, gerar uma chave para você tratar esse cara, que ele não seja enumerável, não necessariamente encriptar o cliente ID, mas você já usar outras chaves para poder tratar esse cara. Se você vai ter que recuperar o cliente a partir dele, já usa um GUID como chave dessa entidade que você está usando. A gente fez um user group 2 anos atrás que a gente falou bastante disso. Depois vocês podem pesquisar lá, que eu acho que tem gravado na nossa página lá do user group BH, tá? O Johnny já respondeu aí também no chat que não tem registro no ADC, né, Jones? Ainda bem. Lá tem uma opção assim, ó, Authenticated ou Everyone. O Everyone é o anônimo e rola direto para todo mundo. E uma coisa também importante pensar, né, assim, realmente, a dica do Léo é boa, né, evitar usar o registro, né, eu acho que é usar com parcimônia, né, usar com cautela, né, o próprio anônimo também, o Mentor vai gritar, mas eventualmente você está falando de uma aplicação B2C que é o primeiro acesso do usuário, né, então, assim, aquela parte ali, talvez você tenha que ter uma exposição anônima da aplicação, tá? Então, tem realmente parte da aplicação que pode fazer sentido, mas é usar com bastante parcimônia mesmo, com bastante cuidado. Eu acho que até no guia que fala sobre migração de aplicações 11 para o ODC, né, o pessoal já se preparando para fazer o futuro, usar o futuro migrador aí, que o OutSystem deve estar disponibilizando em algum momento, eles recomendam não ter role registered em uso, tá? Tá lá documentado no site da OutSystem. Vamos lá. Aqui até teve uma atualização, não sei se foi o Léo, se foi o Felipe que botou um trechinho de código, mas a ideia aqui era falar um pouquinho dos warnings do Service Studio. Então, assim, a gente está desenvolvendo, né, na IDE, a IDE está ali tentando ajudar a gente, né? E ajudar a gente às vezes pode irritar, né? O cara fala, tem um monte de coisa aqui, ele está grandona, mas ela no fundo está tentando ajudar a gente. Olha, tem problemas aí, né? Então, quanto antes você corrigir melhor, não tenta transportar isso, não, que você pode ter problemas mais para frente. Então, e aí tem uma série de classes assim de problemas. Aí vou pedir aqui ajuda aqui aos universitários, não sei se foi o Léo, se foi o Felipe. Fui eu que coloquei isso aí. É o seguinte, isso aí eu até coloquei um warning de performance, porque não necessariamente todos vão ser classificados como segurança, mas não tem a ver com segurança.
esse aí é porque, olha, você está no Omnichannel acessando dados do servidor. Então, assim, é um problema de performance, mas se você for colocar lá nos requests do seu browser, você consegue ver essas requisições também. Então, assim, além de ser um problema de performance, você está expondo conexão ao servidor e esse exemplo aí eu até peguei de um demo da própria OutSystems, tá? Que é uma aplicação de venda, não sei o que é. Aí, e o próximo slide, pode mudar aí, Fontinha. Vamos lá, vamos lá. E o próximo é um outro warning que também é de segurança. Aí é de segurança, ele já classifica como de segurança. Mas olha, você está expondo uma operação de create no browser. Uhum. Então isso aí Sim, é né? uma tela que tem um botãozinho salvar, que ao invés do cara criar uma server action ou service action lá para poder fazer a gravação do dado, ele expõe o create no browser. Então, assim, no client side. Então, isso aí, gente, na hora que você acabou de colocar o create ali, o Service Studio começa a apitar para você. Então, já eu falo que é o primeiro aviso que você está fazendo coisa errada, né? Porque vai te avisar de várias formas, né? Até você tomar bomba no pentest lá no final. Mas assim, a primeira coisa, olha, na IDS, você nem publicou ainda, o Service Studio já vai te mostrar, falando, olha, você está com um problema aqui, esse warning de segurança, ele te avisa antes, olha, antes de publicar, você tem um warning de segurança, você deve olhar esses warnings. Então, se você já passou ignorando isso, aí depois ainda você vai brigar com o AI Mentor, mas nesse caso ele já avisou antes. Ô, Felipe, isso o Renato aqui, que trabalhou comigo, e a Ellen, né? Outro dia eu estava conversando com ele estava todo orgulhoso que ele brincou que era o TRI de sucesso, né? Ele tinha entregado um projeto que não tinha nada, nem tinha o True Change, né? Estava verdinho no Service Studio, não tinha nenhum alerta, não tinha nenhum débito técnico no AI Mentor e não tinha nenhuma violação no Discovery. Então ele falou trio. E entre Então, o start e o end tem alguma coisa nos fluxos dele? Só para saber, né? Não, o que eu digo é o seguinte, o projeto que ele entregou, o módulo não tinha nenhum alerta, nem ordem do Service Muito Studio, bom. não tinha débito no EAMento e não tinha violação de Discovery. Ele falou, eu trio de sucesso, não estou falando que né, ele estava lá, não estou dizendo que a minha aplicação é perfeita, mas assim, dá um orgulho de entregar um projeto que não tem, ele me contando, né, ele entregou um projeto que não tinha violação em nenhum dos três, né, que era o trio de sucesso. Lá. Devia ter, aí ó, o Edson falou que pode pedir música, devia ter um prêmio para isso aí, né? Pois Autistas Awards. legal. Eu falei com ele, não, orgulhar mesmo. Então, assim, a gente tem, né, reforçando o que você está falando, a gente tem ajuda da própria OutSystems, né? Se a gente olhar esses três aí, como por exemplo, a gente tem uma grande chance de realmente estar entregando alta qualidade. Não é a garantia 100%, a gente sabe, mas uma grande chance. Uma ajuda muito boa, vamos dizer assim, né? Uma ajuda muito boa. Não, muito bom mesmo. E aí tem um termo que o pessoal gosta de usar, né? Que assim, seria tipo antecipar as coisas, né? Mas é o shift left, né? Faça o quanto antes, né? Então, assim, tem um problema desse, a ideia tá gritando aqui, né? O Service Studio está gritando. O ideal é o quanto antes, tá? Nunca postergue, né? Coloque até como missão. Tá cansado no dia, né? Vai fazer só no dia seguinte? Não tem problema. Só não publica, né? Deixa ali direitinho. Chega no dia seguinte de manhã, tá com a cabeça mais fresca, começa a tratar. Né? Então é uma boa prática que sempre reservar às vezes o início da manhã ali, o começo do dia, para tratar esses warnings que você deixou do dia anterior. Tá? Aqui, outros locais, né, que ajudam você a investigar, né, a parte também de logs, né, do Service Center. Você consegue identificar ali se você tem erros de várias naturezas, né? Inclusive também você consegue procurar ali se você tem algum problema de segurança. O próprio caso ali de CSP, né, que a gente mostrou ali, um caso mais à frente, a gente tirou exatamente daqui aquele log sobre segurança. Ainda sobre o desenvolvimento, né? Aí vem uma ferramenta importantíssima do OutSystem, né? Não está disponível, mas no OutSystem 11 está disponível, que é o AI Mentor, né? Então, o AI Mentor, a gente pode dizer que ele é uma espécie de uma ferramenta SaaS de low-code, tá?
Então, ele seria o SAST nativo ali do OutSystem, que te ajuda a olhar a qualidade do seu código. Ele não faz isso de forma síncrona, tá? O OutSystem ele faz isso atualizando 2 vezes por dia. Então, quando você entrar no OutSystem, não é exatamente a fotografia do seu ambiente de desenvolvimento, é uma fotografia um pouquinho para trás, tá? Mas não tem problema. Por exemplo, se você colocar na sua rotina, na sua cultura, de estar olhando o AI Mentor todo dia de manhã, já é legal, porque aquilo que você... O trabalho que você terminou ontem, você já tem que verificar no dia seguinte se ficou algum débito, né? Então, ele é uma ferramenta para monitorar a parte de débitos técnicos, tá? É importante vocês pensarem numa forma de se organizarem para tratar os débitos técnicos, né? Reservar uma carga horária ali que seja 20%, 30% do tempo de implementação dedicado ao tratamento de débito técnico. Tem uma abordagem, até o Léo vem comentando, né, de nunca subir uma aplicação, nunca permitir, criar um baseline, nunca permitir que a aplicação eleve esse baseline, né? Então, olhar o indicador do AI Mentor para garantir que a sua aplicação, de fato, ela tá saudável. Tá? Você pode integrar, tá, o AI Mentor no seu pipeline também, na parte de DevOps, para garantir que pode fazer uma garantia mais sistêmica de que débitos técnicos mais graves, mais severos, não permitam que a sua aplicação evolua, não saia do desenvolvimento e vá para os próximos estágios. Tá? Falando um pouquinho mais, agora aprofundando, né? Então o AI Mentor, ele conhece um monte de padrão indesejado, né? Ele conhece um monte, a gente não deveria fazer, tá? E ele fica ali procurando sobre essas coisas no código da aplicação. Ele classifica, né, esses padrões indesejados, em 4 categorias, né? Categoria de performance, arquitetura, manutenção e segurança. E a segurança é a que bate mais com a apresentação de hoje. Tá? Então é importante que a gente conheça quais são essas categorias e o que tem dentro dela. Então, se a gente vai para a segurança, a OutSystem já lista para a gente. O que a gente estava até comentando aqui, ó, evitar ter, né, uma role registry associada aqui a uma tela. Tá? Então, exatamente, né, ou ainda ter uma role anônima associada a uma tela. Então, a OutSystem ele traz aqui uma série de padrões indesejados, mas a decisão acaba sendo nossa. Tá? A gente pode falar para o AI Mentor, falar, não, é assim mesmo, isso é um falso positivo, para esse caso, eu quero mesmo ter essa tela anônima. Tá? Aí é uma decisão realmente de cada um, né, de cada implementação, mas é importante você ter ciência do risco que você está correndo quando faz isso. Tá? Você pode colocar o want fix, né, o OutSystem, ele permite ali, né, o AI Mentor permite ali que você declare, fica logado, que foi você, né, que fez aquela declaração. É importante, alguém pode depois, no futuro, te consultar para saber, poxa, por que você botou ali que aquilo é um falso positivo ou declarou que não vai consertar, tá? Que é o want fix. Gente, o negócio de levantar a mão, desculpa aí, Fontinho. Tranquilo. A gente tinha outra pergunta aqui também, que era essa, olha. Boa. Quem é que usa isso, AI Mentor, diariamente? Isso aí é ferramenta de trabalho igual o Surface Studio. Agora eu aprendi. Da outra vez foram 6 pessoas, viu, gente? Agora eu entendi como é que a coisa funciona. Eu consigo ver aqui. Porque isso aí, quem não conhece, quem nunca viu, quem não conhece o AI Mentor, amanhã, de manhã, a primeira coisa que for fazer quando começar a trabalhar é descobrir como é que acessa, tá? Porque não tem jeito. Pergunta para alguém e fala, olha, a não ser quem ainda trabalha com o OutSystems 10 para trás, que não vai ter o AI Mentor, mas quem trabalha com 11, né? E logo mais quem trabalha com ODC também é importantíssimo, gente. Isso aí não tem nada melhor para saber e assim, e para aprender. Eu acho que o mais importante do AI Mentor é isso, porque te explica tão bem o que é o problema, como resolver, né? Por que aquilo é um problema, como resolver, te dá um link para um artigo explicando o que é o problema, tudo mastigadinho. Você clica, você vai direto para aquele ponto na sua aplicação dentro do Surface Studio para resolver o problema. E assim, é o mais didático. Desculpa. Pode falar. Não, eu só ia complementar que isso vai criando uma cultura que você vai aprendendo, como você falou, e no projeto seguinte,
já está na sua cabeça, você já não faz. Entendeu? E aí... Exatamente, ó, o que o Diego escreveu aí, ó. AI Mentor tinha que abrir junto com o Surface Studio. O cara fez o login, abre o AI Mentor na aba do lado assim, ó, fica lá. É isso mesmo. Ele é assíncrono, né? Mas, assim, ele não é online, Ele, lá na minha empresa, por exemplo, ele roda de sincronismo 2 vezes ao dia. Então, assim, dependendo do horário, você só vai ver no dia seguinte. Mas é muito importante. E eu acho que ele, para ensinar, aquela história, você fala assim, olha, tem um cara aqui que é um trainee, um estagiário, um júnior, bem no começo, como é que ele vai aprender no dia a dia? Olha, cara, põe ele para olhar o AI Mentor. Ele vai aprender um tanto de coisa. Então, assim, ó, você vai resolver vários problemas por dia. E aí eu tenho certeza que esse cara não vai criar esses problemas quando for ele o desenvolvedor, né? Aí, foi mal aí, Fontinha. Não, tá tranquilo, cara, foi perfeito aí. A ideia realmente é um bate-papo, né? Então, o que o Felipe comentou aqui, né? Então, assim, ele vai trazer já para você, né? Qual é o impacto, como consertar, e se você clicar aqui, ele já vai abrir até o Surface Studio para você, te levando ali no local certinho onde você tem que ajustar. Tá? Então, eu vou fazer aqui num spoilerzinho, né? Eu tive num congresso recente, foi até em Lisboa, não tinha nada a ver com OutSystem, tá? Mas por acaso tinha uma apresentação sobre AI Mentor nesse congresso. Era um congresso, o pessoal está falando muito de inteligência artificial e estava uma das desenvolvedoras do AI Mentor. Né? Eu acabei conhecendo ela nesse congresso. E uma das intenções, né, ele é uma ambição, né, não é um compromisso ainda nosso formal, é de fato trazer ali o AI Mentor para uma execução mais em tempo real, tá? Permitir ali que essa não seja tão demorada, né, não aconteça só 2 vezes por dia, mas trazer aquilo ali para um tempo mais leve. Tá? Então, o OutSystem está pensando já nisso, né, está nos bastidores, pelo menos, e vamos ver aí se no futuro eles antecipam, já trazem talvez integrado ao estúdio, né, ao portal, né, trazendo isso tudo integrado, facilitando o nosso dia a dia. Vamos lá. Uma coisa interessante, e é uma coisa que eu insistem sobre essa informação, que era, mas por que um find lá, às vezes tinha uma aplicação com find, por que aquele ali fica vermelho, o outro fica verde, né? O outro fica amarelo, né? E essa informação não estava muito transparente, tá? Então, numa versão recente, agora numa atualização recente do AI Mentor, eles permitiram que a gente customize o impacto, né? Ou seja, cada patternzinho que tem lá no AI Mentor, ele propaga um impacto. Então, tem um aqui do Anônimo, por exemplo, ele é considerado baixo. Tem aqui, por exemplo, JavaScript ou ML Injection, é considerado médio. Tá? Então, a gente olhando aqui esse impacto que ele propaga, ele vai influenciar exatamente naquela cor, né, da análise final de uma aplicação. Tá? A OutSystem permite agora, tá, que o administrador lá do AI Mentor ele possa atualizar esses valores. Tá? Eu, honestamente, não recomendo que atualize, né, a não ser que saiba muito o que está fazendo. Tá? Então, eu sugiro manter ali o padrão, a não ser que você fale, olha, de fato, talvez no SQL Injection não seja low, né, seja high. Tá? Então, aí é uma decisão que você tem que tomar de forma colegiada, ou eventualmente junto com a sua área de segurança da informação. Tem que tomar cuidado para não burocratizar muito, né? Não começar a pegar tudo aqui e botar tudo como highest, né? Porque se você coloca tudo como muito alto, na verdade está tudo no mesmo nível, e aí o próprio desenvolvedor tem dificuldade de escolher o que ele trata primeiro, né? Então é interessante, se tiver muito débito técnico, o interessante é que o desenvolvedor use exatamente a régua de impacto para escolher o que ele vai tratar primeiro. Tá? Uma sugestão, né? E aí se você nivela tudo por igual, não tem, né, o que tem maior impacto ou menor impacto. Tá? Vamos lá. Eu acho que a gente está chegando aqui no finalzinho, tá, gente? Tá, o papo está bem legal, mas agora que eu me atentei aqui, né, a gente está deixando aqui algumas referências. Ô, Fontinha, só o comentário final da AI Mentor bem rápido. Ele tem uma pergunta, pessoal, para quem tiver interesse depois, a gente pode dar mais informação, né, em outro lugar.
o AI é uma API, tá? Então, é possível você consumir ela, como o Fontinha disse, em outras ferramentas. Então, às vezes, você tem uma esteira de CI/CD, uma ferramenta, um Jenkins, alguma coisa. É possível você consumir a API do AI, checar se uma aplicação tem débito técnico e, eventualmente, usar isso para aprovar ou não o deploy dela para um outro stage, tá? Uhum. Você não precisa necessariamente usar a interface web do AI Mentor, não. Dá para usar via API também. É bem legal. A gente usa lá no Guardião, né? Lá na empresa. Tem uma pergunta do Renzo aí que ele mandou Renzo, desculpa se eu estou falando seu nome errado. Que ele perguntou se alguém tem algum documento ou link que fala o que o AI Mentor considera para determinar um módulo monolítico. Lá tem nas próprias explicações lá do próprio AI Mentor. Se você pegar lá numa issue de arquitetura, ele explica lá. Aí dá para você consultar, Renzo. O Felipe também está perguntando aqui, o AI Mentor está disponível para personal? Não está. O AI Mentor é um serviço da OutSystems, né? Então, assim, é um negócio que é um lugar lá que processa tudo, os deltas de todos os dias, de todos os clientes. Então, se pegar da personal também, eu acho que ia ser meio impossível. Aí, ó, tem KPI usando, olha o Ronald falando aí, ó, tem KPI usando o débito técnico. Legal, hein? Vamos colocar no bônus do pessoal, né? Se tiver baixo débito Isso técnico aí. no topo, o cara ganha mais no bônus, né? Da empresa ali, a Isso aí. participação de lucro. Essa é boa, hein? Incentivar a galera, né? Só não pode resolver com falso positivo, né? Não, tem que ter uma auditoria depois, né? Tá. Pessoal, a gente também deixou alguns links aqui de documentação, tá? Para olhar, né? A gente vai. Acho que o Felipe vai ajudar aqui a disponibilizar essa apresentação. Eu deixei também uma Hoje frasezinha mesmo aqui eu de coloco. efeito, que de fato, a pressa é inimiga do trabalho, né? Feito com prudência e cuidado, né? Então, na área de segurança, a gente tem que ter muito cuidado, porque, assim, o que a gente está falando, tá, gente, é até efeito prático. A gente acho que viu alguns casos aí recentes, né, de, por exemplo, sequestro de dados, né, o ransomware. Então, assim, a gente pode estar expondo, né, os dados os dados e as operações das empresas que a gente trabalha, ou que são clientes que a gente trabalha, a situações dessas, tá? Então, é bem importante mesmo o assunto. Como eu falei, na dúvida, pare, né, pense um pouquinho mais, deixa para resolver no dia seguinte, se é com a cabeça quente, mas vai com calma, né, para a gente não colocar código, código sujo, né, um código malicioso no próximo ambiente, tá? Que esse código nunca chegue até produção. Beleza. Eu tenho que contar para vocês que eu nunca consegui uma plateia que ficasse aqui 83 pessoas até o final, viu, Fontinha? Parabéns. Valeu, gente. Muito Obrigado. Muito obrigado por aceitar o convite, tá? De participar com a gente aqui. Sei que você é um outro entusiasta igual a gente aqui da plataforma e tal. Assim, obrigado em nome da comunidade de Belo Horizonte por ter participado. Eu sei que aqui, quando é online, não é Belo Horizonte, né? É todo mundo, né? O pessoal aqui parece gente de Portugal, parece gente de todas as localidades aqui. Como eu prometi, a gente vai fazer um sorteio, né, pessoal? Então, pode parar de compartilhar, Fontinho. Vou compartilhar minha tela Claro. aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha só, pessoal, a gente tem 84 pessoas agora aqui e eu vou compartilhar minha tela. Vou pegar a tela inteira aqui. O que acontece? Isso aqui é uma planilha de todo mundo que fez check-in, mas alguns já saíram.
Então pode ser que a gente apareça alguém que não esteja aqui agora, mas que esteve presente, tá? Eu tirei meu nome do fontinho aí do Léo, para não ser injusto com a galera, né, que veio prestigiar o fontinho aí. E eu vou fazer um sorteio por número. Então aqui, ó, a gente tem 92 pessoas que fizeram check-in durante o evento, tá? Então tem o nome aqui e o e-mail tá mascarado de cada um, mas pela plataforma eu consigo ver e aí entrar em contato com essa pessoa, tá? Amanhã eu já entro em contato. Então eu vou sortear 3 números. O primeiro vai ganhar um swag kit, que eu não sei o que que é, sempre é uma surpresa. Pode vir camiseta, pode vir um bonequinho do Nil, pode vir. Eu já ganhei uma vez até avental da OutSystems, então assim, várias. Tem vários brindes diferentes, tá? E aí eu vou sortear aqui no sorteador mesmo, ó, 3 números, entre 1 e 92, que eu já tirei o meu do Léo e do Fontinha, em ordem crescente. Se vocês estão lembrando dos números que apareceu o nome de vocês aí, vocês podem começar a torcer. O Rodrigo tá precisando, ó, de uma camisa. Torce aí, Rodrigo. Ó, 48, 75 e 77. Vamos ver quem são essas pessoas. 48, João Batista. Vou marcar aqui, entrar em contato com ele. 75, Ricardo Nunes. Tá aí no chat? Ó, o João Batista ganhou. E o 77, Rodrigo Refiel. Parabéns por vocês vão receber. Então, ó, o João Batista é o que vai ganhar Os 3 estão aí, os 3 já estão. Os 3 estão aí, muito bom, parabéns para vocês. O João Batista vai ganhar o kit, os outros 2 vão ganhar um voucher, que pode ser do iFood ou pode ser da Amazon. Eu vou entrar em contato com vocês, porque a OutSystems aqui disponibiliza isso pra gente. E aí vocês vão receber, o João Batista vai receber em casa, tá, João? Se você puder mandar, tem um DM aqui, ó, nesse chat mesmo. Se vocês puderem mandar para mim por DM o João Batista e mandar o endereço e o número da camisa, se é PM ou G, para a gente poder organizar isso aqui, já vai me agilizar. Então, agora vocês dois, Léo e Fontinho, vocês podem... fica a palavra para vocês, depois a gente vai ver se... Vou liberar as câmeras aqui de todo mundo para a gente poder fazer uma foto. Não, eu só quero agradecer a participação de toda a comunidade aí, que é muito legal, a presença de todo mundo, fortalecendo aí o User Group BH e, claro, né, o Gustavo Fontinho pela disponibilidade de fazer essa apresentação legal aí para gente. Obrigado, pessoal. Eu também queria aqui agradecer o convite, a participação, né? Eu acho muito importante o conceito de comunidade, né, de user group. Incentiva todo mundo quando puder, né, apresentar algum material. Eu sei que eu sou do Rio aqui, mas quando tiver outras apresentações aqui do User Group PH, vou me organizar para estar sempre acompanhando com vocês. Tá? Foi um prazer aqui falar com vocês. Tá? Muito obrigado mesmo, gente. A gente que agradece. Falando que a gente nunca teve uma plateia aguentando aqui até o fim, assim, Quero ver se tem a foto com tanta gente, Felipe. Vai ter que dar várias páginas. Eu tô liberando aqui para a galera poder abrir a câmera, mas tem muita gente aí. Deixa eu terminar. Aí quem puder já, gente, ó, abre a câmera aí para a gente poder fazer a foto. Só não sei se meu monitor aqui é pequeno, mas eu tô com 6 páginas aqui de foto. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguém? Se alguém aí, gente, não tiver
Conseguindo abrir a câmera, manda no chat, por favor, só para eu ver o. Eu acho que eu consegui liberar para todo mundo aqui. Tá fazendo a foto aí, Fontinha? Tô fazendo também. Boa. Aí. Mas, meu Deus, 5 páginas. O Mauro aí abriu a câmera também. O Hermes. A galera que eu não tinha visto estava aqui. Então, com a camisa do Corinthians? Não é possível. É o Ronald. O Thiago com a filha dele ali, ó. Muito bom. Hoje, enquanto tirar a foto, reforçando, né? A gente termina o user group, né, Felipe? Já começa a gente pensando nos assuntos e que interessam para a comunidade aí do próximo. Então, No próximo, exatamente. vocês aí, gente. Quem quiser Quem quiser apresentar, mandar, quem quiser mandar assunto, quem quiser falar, então fica à vontade aí, entre em contato com a gente, tá?